A história com o Caio, assim, se for falar a verdade, começou há muito tempo atrás, como amigo. E aí, como eu falei já que quando eu vim competir na Georgia Tech, eu fiquei na casa dele, né? E em 2022 eu não tinha como ficar nos Estados Unidos, pagar aluguel, e eu dormia do lado da cama do Caio. Então ninguém, só quem é brother da gente conhece essa história. E a gente dormia um do lado do outro, assim, e ele voltou pro Brasil. Eu fiquei em Atlanta, tudo, treinando, trabalhando, esperando para poder ter o visto para poder trabalhar aqui nos Estados Unidos, para começar a minha vida mesmo. Então o Caio, ele me deu a mão assim na hora que eu tava na merda. E aí ele foi para o Brasil, tudo, as coisas se organizaram aqui, e eu comecei a fazer esse negócio de natação, tudo, criei a Fortius. E no dia que eu abri a Fortius, ele me mandou mensagem. Falou: "Ô, se eu treinar contigo?" Eu falei: "Calma, você tá maluco, mano? Você tá no Brasil, que não sei o quê." Ele: "Não, não, que não sei o quê, que não sei o que lá." Ele tinha acabado de fazer cirurgia, né? Tava voltando, assim, não tava feliz com a rotina dele. E tinha feito cirurgia e tava começando um novo trabalho como investidor financeiro, né? Então ele mandou mensagem. Aí eu falei: "Ah, mano, o cara tá de zoação, que os caras é assim, né? O cara é meio maluco." É, Então, isso foi 23, final de 23, assim, né? Depois do fim que eu do Pinheiros. Aí começou 24, cara. A ideia, tipo, ele, toda vez que eu postava um vídeo assim, ele mandava uma mensagem, tudo. Aí em 24 a gente sentou, organizou e começou. Por quê? Ele ia ter o trabalho, então ele treinava sempre muito cedo, de manhã, assim, antes de ir pro trabalho. E malhava sozinho, cara. O Caio malhava na Smart Fit, assim. A gente brinca que ele fazia bíceps infinito, tríceps infinito. Ele gosta muito. E ele é um cara muito diferente, assim, de todos em relação à mentalidade. E aí fomos pro Maria Lenk. Pô, eu já sabia que ele tava bem pro Maria Lenk, tudo. Treinos muito curtos pra longa, assim. Intensidade alta, volume baixo. Mas foi uma coisa que, tipo, ele falou assim: "Pô, deu certo, cara." Tipo, eu fiz 2:0 de 200 medley treinando isso, ganhei o sem peito, que não sei o quê, e, tipo, foi um estralo, assim, pra ele de acreditar. Ele sempre acreditou, ele sempre me falou assim: "O que for que você colocar nesse papel, eu vou fazer." E ele é muito assim mesmo. Então, ele me deu a moral de: "O que for que você falar, eu faço." E ele viu que ele acreditou, tipo assim, no Mariana, que ele falou: "Caraca, mano, não dobrei um dia, e fiz 2:0? Tipo assim, como aham, assim?" Aí passou isso, ele tirou uma semana e voltamos já pro Finkel. Pro Finkel, cara, a gente não conseguiu treinar muito. Tinha muita coisa acontecendo, assim, do meu lado aqui, do lado dele também, assim. Então a gente não meio que não sobrecarregou para ir, assim. E na curta o cara é muito, muito bom. Ele consegue, tem uns fundamentos diferentes, mas no fim que a gente não estava bem. E a gente sabe disso, ele admite, eu admito também. Eu acho que é uma coisa importante, sabe? Admitir quando errou. E a gente errou. E na hora que a gente errou e foi o que foi, a gente falou assim: "Mano, calma aí. Tem alguma coisa aqui, velho. Pô, a gente errou, não treinou muito e foi o eficiência da competição, cara. Tipo assim, pô, vamos organizar." Aí, nisso, desde já do Maria Lenk, da seletiva olímpica, eu já tava, a gente precisa do Igor fazendo a sua preparação. A gente precisa do Igor fazendo a sua preparação. O Igor trabalhou com a gente, comigo, com o Caio no Pinheiros. O Igor fazia a minha preparação quando eu estava treinando profissional aqui na Georgia Tech. E eu ficava batendo o pé. Aí depois do fim que eu falei: "Ó, a gente só vai se o Igor vir." E aí o Igor veio, a gente fez
uma parceria, nós três ali, o Igor entrou no meio para fazer a preparação. O Igor me fala assim, pô, me passa qual é o plano e a gente vai falando e feedback do Caio e vem. E aí, depois do fim, que a gente organizou, falou, ó, é isso, pegamos Mundial, vamos. E começamos a treinar, fizemos o bloco de acúmulo, tudo. Ele veio para cá treinar com o meu grupo na Georgia Tech. E quando eu peguei ele, o Léo Santos também veio para ter uma vivência. Eu peguei ele e falei, pô, Caio, ó, tô começando aqui, meu primeiro semestre, vai ter umas coisas, uns volumes a mais do que você tá fazendo sozinho lá. E, pô, eu preciso que você me dê essa moral, cara. Falei com ele no carro, tipo, você tem que ser o primeiro a falar vamos, para os caras entender que vamos, sabe? Tipo, essa psicologia, eu falei, ó, eu sei que você acredita, mas tem 15 aqui que não sabe se eles sabem o que eu tô fazendo ou não. Então, ó, preciso de você, na hora que eu falar, pô, pula de cabeça sem sunga, você precisa ser o primeiro a tirar a sunga e pular de cabeça. Aí o cara olhou pra mim e falou, então bora. Aí, cara, ele arregaçou aqui na Georgia Tech, assim, um mês de treino absurdo. Ele fazia segunda de manhã, terça, quarta tarde, quinta reg, sexta tinha uma dobra e sábado. Então a gente adicionou uma dobra ali por 4 semanas. E fez tudo assim, fez os treinos bem, malhando bem com o Igor. E saiu daqui, foi pro Paulista. Então, tipo, ainda tava sobrecarregado. Cara, o Paulista já foi melhor que o Finca. Aí a gente falou assim, então vamos pra briga. Vamos pra briga. E aí a ideia foi... aí entra o Ari, né? O Ari fala assim, a gente vai ter gente no Mundial. Tinha uma atleta minha da Eslováquia, um atleta nosso, que o Ari dá treino e eu ajudo, da Turquia, uma outra atleta das Ilhas as Faraós. Então tinha gente e o Caio. Então o Ari falou, você vai. Aí eu falei, eu vou? Então eu vou, né? Aí o Ari eu falei, não, Ari, não. Não, você vai. O Ari, mano, você vai, que não sei o quê. Você vai porque vai dar medalha. Aí eu, então eu vou. Então, aí a ideia começou a ser o seguinte, a conversa começou, a gente tá indo para ganhar. Por quê? Eu não sei se você já teve a oportunidade de falar isso, se você conversa com o Gustavo Borges, ele fala, eu entrei em todas as minhas finais olímpicas para ganhar. Não era para pegar terceiro, não era, acho que foi para ganhar, cara. E com o peito cheio, chegamos lá para ganhar. Aí foi o dia do sem peito, que foi o segundo dia, né? Aí na terça, sei lá, quarta, segundo dia de competição, a gente chegou lá para nadar o sem peito e de manhã assim, pô, Caio, faz isso, faz aquilo, mas vamos tranquilo assim, sem pressão, que não sei o quê. E ficamos de fora, ficamos em 20º, sei lá. Aí a gente olhou pra cara do outro e falou assim, puto, o bagulho aqui é mais louco, né? Não dá pra vacilar. Então foi um erro de novo. Aí eu falei, ó, erramos, mas isso aí é algum sinal que, pô, era pra você descansar hoje à tarde, que amanhã o bagulho vai ser ainda melhor pra gente. E a gente vai ganhar. E ele tava se sentindo bem, sem peito? Como é que ele tava, assim, de sensação? Tava bem, cara, tava bem, tava com problema na saída, assim, a saída dele de peito não tá legal, é uma coisa que a gente tá arrumando, mas tava muito bem, assim, mas só que a gente treinou só peito, então eu acredito muito que ficou muito repetitivo, só fazia o peito, só fazia o peito, só fazia o peito, e aí na hora lá de descansar, não deu o boom, porque a cabeça tava fazendo a mesma coisa sempre. Sei. Então, outro erro nosso, sabe? De repetir. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha aqui. Aí, agora voltou. É, Pode ir. Você estava falando que ele é, estava focando mais no peito? Foi aí que eu parei. então, a gente só treinou peito, cara. Todos os treinos eram de peito, focado em peito. Então, quando deu uma sobrecarga de peito, isso é normal, cara. A gente errou e, de novo, assumiu o erro, entendeu o erro e
e arrumar o mais rápido possível, que vai errar o tempo inteiro. Pô, ainda mais para mim, novo, assim. Então, Sim. a gente viu isso do peito, falou, pô, ó, vira e amanhã bora, sem medley. Aí de manhã, chegamos pro 100 medley, eu falei, ó, é tudo. Não tem essa de ficar tranquilo, não. Vamos pro pau, vamos brigar pros caras que não tem. Aí já, pô, melhor da vida. A gente, boa, foi bom. Vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo, vem a câmera, que não sei o quê. À tarde, ajustou, vamos pra final. Melhor da vida de novo. Aí começou a conversa, a gente vai pra ganhar. A gente vai pra ganhar. Não sei se ele acreditou em mim ou não, mas a conversa era essa. E os moleques ali sabiam que tinham uma chance, mas eu não queria falar para ele que a gente estava ali para pegar medalha. Não, a gente estava ali para ganhar. Aí, de manhã, no outro dia, teve o 200 peito. Aí um cara que estava na final nadou 200 peito. E o Noah Ponte tinha o 100 borbo, logo antes. Então, tinha esses dois caras ali, tops, que iam ter provas antes. Aí o da Espanha ganhou 200 peitos. Na hora que esse cara ganhou 200 peitos à tarde, eu falei, tchau, esse aí já era. Não volta para competir nem ferrando. E o Noah Ponte nadou sem borbo, sobrando. Aí na hora que ele nadou sem borbo, saiu da piscina rapidaço, eu falei, esse aí também já era. Não dá pra gente... Esse cara tá muito bem. Então teve os dois lados, né? O que ganhou 200 peitos, eu falei, esse aí não ganha do Caio. Esquece. Da lua. Tá feliz pra cacete. E o Noah Ponte, na hora que ele saiu do 100 borbo da semifinal inteiro e já saiu focado pro 100 medley, eu falei, esse cara também a gente não consegue pegar. Então deixa ele. Deixa ele. Mas chegou o dia da final, cara, aí eu não podia estar onde eu tava. Não sei se você assistiu, que aparece eu na TV assim, tipo... Eu não podia estar ali. Que ali, cada seleção tinha um número de credencial para estar ali. E eu não estava pelo Brasil, eu estava pela Eslováquia. Então, eu não tinha credencial para estar lá. Aí eu falei, Fê, eu cheguei pro Pocente, eu falei, Fê, pô, você pode me ajudar, cara? Aí o Fê ficou preocupado assim, né? Falou, caraca, o que foi? Ele falou, pô, eu falei, você consegue me dar uma credencial para eu ir lá assistir? Aí ele, pô, se todos os meus problemas fossem assim, aí tirou do peito dele assim, ó, lá. E a Bia nadava 1.500 logo depois. Aí eu falei, assim que o Caio acabar, eu te dou isso. Eu tava assim que o Caio acabar, eu te dou. Aí eu fui pra lá pra assistir, né, a prova. Cara, ele entrando assim, tranquilo, assiste assim, bem de perto. E a gente tinha um número de braçada pro borbo. Era, sei lá, 5 braçadas. 5 braçadas, 5 braçadas. Cara, ele passou com 6. Aí eu, caraca, o que esse cara tá fazendo? Aí eu olhei o tempo, pô, é o tempo que a gente queria. Aí eu falei, então vamos. E, mano, a prova juntinha, assim, o Michael Andrew bem. E na hora que vira o peito, assim, o peito dele, o terceiro 25 tava legal. Na hora que vira o peito pra vir pro quarto, né? Ele mas tava em terceiro quarto. Já dava pra saber assim, que o Noah Ponte ia andular até os 15 e que a briga ia ser ele e o Michael Andrew, ia ser quem queria mais. E o Caio queria muito, porque teve muita dúvida, teve muita zoeira, teve muita coisa que, tipo, pô, você tá trabalhando e treinando, pô, é o Iago, seu técnico, teve muito isso. Então, a gente queria muito, mas ele, por ser o Caio, por ser um cara tão bom e ainda não ter isso, ele queria muito de provar para ele mesmo. Então, ali, na hora que ele virou o peito, foi só, tipo, ó, o coração mesmo. E é uma coisa que a gente tem do brasileiro. A gente brinca assim, né? Que o último 25 é coração, é pela família. Tem muitas brincadeiras. E foi disso, cara. Aí eu lembro, assim, dele tá chegando, eu vejo os moleques, o Léo, tudo assim, o Baceto, todo mundo olhando pro placar, e eu assistindo o final da prova e os moleques, na hora que ele toca, só o Léo pula, o Léo Santos, porque o Léo tava vendo as luzes do bloco, aí o Léo começa a pular sozinho, e tá todo mundo assim, ó, procurando o resultado, aí todo mundo começa a pular, e que legal. Foi do caramba, cara. Aí eu com o credencial na mão, tipo assim, na minha cabeça,
tem que entregar pro Fê, tem que entregar pro Fê. Aí eu saio ali, o Fê tá no corredor, assim, tipo, aplaudindo pra caramba, e ele me vê, tipo, caraca, você tava no mundo da lua, assim. Aí eu dou a credencial pra ele, saio na piscina de soltura gritando pro Sami, né, que hoje é o head coach de Portugal. Aí os moleques estavam... Foi do caramba, cara, do caramba. Que doideira, cara. Que história, hein? Que Foi. história. Foi bonito. Nossa senhora. Cara, a gente tá chegando no final. Tem mais 2 perguntinhas que eu queria fazer para você. Manda. E, meu Deus, cara, muito doido, né? Caribé aí, o Caio conquistando essas medalhas aí. Não é sempre, né, que a gente consegue uma medalhinha de mundial. Meu Deus, do jeito que conquistou, sabendo dos desafios, cara, é muito legal mesmo. Parabéns. Não, Sério. obrigado. E os 2 moleques fora de série, assim, estavam... Cara, o principal é você acreditar. O Caribé sabia, o Caio sabia, né? Os moleques do Heaven sabiam. Então, tipo, tem que ter essa confiança. E tem que ter essa confiança de todos os lados. Os caras do Heavy bateram no peito e falaram, a gente vai. Foi muito o Léo Santos. O Léo Santos falou, vamos fazer. Então tem que ter isso, cara. Tem que ter essa vontade, essa concentração. Os caras sabem. E não é toda hora que vai acontecer. O Heavy não pegou medalha. Mas foi um puta resultado, sabe? Então os caras acreditaram. Não vai ser todas as histórias que vão ser final feliz. Mas para começar, tem que começar acreditando. Senão...